às vezes foi bênção para outro, e é necessário você fazer. Para onde nós devemos olhar? E o Senhor me diz que o amor de Deus, essa é a diferença, basta somente você crer. Qual é a justiça de Deus para você? Ali Deus está revelando a lei, mas você vai amá-la mesmo assim. Somente Jesus Cristo, olhando para isso daqui, nos faz entender o seguinte: a justificação pelo Evangelho, não há diferença. O que é propiciação, irmãos? Nós não temos que fazer esforço nenhum para sermos salvos. Onde você vai encontrar salvação? Todos encontraram? Romanos capítulo de número 3, nós vamos ler do verso de número 19 até o verso de número 31. No que nós já estudamos aqui anteriormente, Paulo veio falando que o mundo dos gentios era culpado diante de Deus, o mundo dos judeus era culpado, e quarta-feira passada nós concluímos aqui, aquilo que Paulo falou, que todo o mundo é culpado. A palavra de Deus, ela vem apontando para quê? Para os nossos erros. Qualquer palavra que você for buscar dentro da Bíblia, ela vai sempre condenar algum erro teu. E aí é o motivo a qual muitas pessoas saem bravas da igreja. Puxa vida, que palavra dura que o pastor trouxe hoje. O pastor direcionou a palavra toda para mim. Mas só que a pessoa não consegue ver que a mesma palavra que condenou ela, às vezes foi bênção para outra, a mesma palavra. Então tudo depende da maneira qual nós lidamos com a nossa vida espiritual. Então a palavra, ela sempre nos condena. Aí o que é necessário nós fazermos? Olhar para a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É você olhar para aquela palavra que vem te condenando e você dizer assim: graças a Deus, Deus me ama do jeito que eu sou. A palavra muitas vezes nos condena, porque Deus não quer que nós sejamos condenados com o mundo. E aí então, Deus vem mostrando, olha, a graça de Deus é o suficiente. Olha o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu ali coisas inefáveis que não é lícito ao homem dizer. E ele ainda fala assim: olha, por causa da grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, com o propósito de me esbofetear. E por 3 vezes clamei ao Senhor para que removesse esse espinho da minha carne, e o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta. Amados, Deus ama você de uma maneira a qual você não consegue compreender o amor de Deus. E eu quero dizer para você, amados, que o amor de Deus para com a tua vida é muito maior do que a culpa que você tem diante de Deus. Os judeus se julgavam ali santos, povo escolhido. Os judeus se julgavam ali religiosos, porque eles conheciam a lei. E Paulo vem dizendo: vocês são culpados também diante de Deus, tanto quanto os gentios, os gregos. Os gentios, Deus os entregou às suas paixões infames. Agora, aos judeus, Paulo diz: vocês são culpados porque vocês conhecem a lei e não os praticam. Amados, lembra que eu falei para vocês que os judeus rejeitaram a maior revelação na lei, que era Jesus Cristo? Toda a lei revelava Jesus Cristo, apontava para Jesus. Paulo diz aos Gálatas: olha, a lei é o aio que nos leva à graça de Deus. Ou seja, é o tutor, é aquele que cuidou, que mostrou, que apontou o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. E os judeus rejeitaram isso, por isso se tornaram culpados diante de Deus. Nós vamos começar hoje a falar aqui sobre como a humanidade perdida pode encontrar libertação em Cristo.
não existe pessoa inocente, não existe pessoa santa sobre a face da terra. O que traz a salvação para a nossa vida e o que nos faz Deus amar tanto quanto Ele nos ama, mesmo nós sendo falhos, pecadores, é o fato de crermos em Jesus Cristo. E Paulo vem aqui agora trazendo, esta novidade. Ele vem explicando que uma nova era estava se iniciando. Olha o que ele diz lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Paulo vem dizendo: olha, a partir de agora tudo é novidade, tudo é novo, porque você não precisa cumprir a lei para você ser justificado diante de Deus, você não precisa sacrificar animais, você não precisa cobrir o seu pecado com sangue para você ser justificado, basta somente você crer. Paulo, ele vem explicando aqui que o amor de Deus, amados, é muito maior que a nossa culpa, e esse amor é a justiça de Deus para nós. Qual é a justiça de Deus para aquela pessoa que não quer saber dele? O pecado que a própria pessoa comete. Agora, para você que confessou Jesus como teu Salvador, qual é a justiça de Deus para você? O amor dele. Paulo vem trazendo aqui ao conhecimento da igreja que esta justiça já tinha sido revelado na lei, o que ele diz aí no verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada na lei e nos profetas. Na lei, a palavra era o seguinte, Deuteronômio capítulo de número 28: se vocês ouvirdes a minha voz e guardar os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão e vos alcançarão. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito serás o fruto da tua amassadeira, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, se ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos. E aí depois Deus diz assim: mas se não ouvirdes a minha voz e não guardardes os meus mandamentos, maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. E aí segue a lista, que é muito maior do que as bem-aventuranças ali. Então ali Deus está revelando a lei. Agora, nos profetas, Deus vem revelando ali a justiça dele. Observe que Deus usa os profetas para revelar para os judeus, que a salvação viria por meio do filho dele, que nasceria em Belém. O filho dele entraria em Jerusalém montado num jumento. Tudo isso estava revelado nos profetas, irmãos. E os judeus conheciam, e quando viram isso acontecendo, não creram. Debaixo da lei do Antigo Testamento, a justificação dava-se quando o homem se comportava bem. Quando Deus colocou no coração de destruir toda a humanidade, a Bíblia diz assim, que Deus olhou para a humanidade e viu que Noé era justo. Essa justiça que a Bíblia vem dizendo era que Noé obedecia a Deus. Você vai lá agora em Sodoma e Gomorra, quando Deus vai destruir aquela cidade, porque era um povo mau, um povo pecador, e aí Deus olha para aquele povo ali e vê Ló, um homem justo. Ló não se misturava com aquele povo, não se contaminava com o pecado daquele povo. Então, o que eu quero que você entenda, amados, é que na época da lei, para a pessoa ser justificada, ela tinha que ser assim. Agora, a justiça de Deus, o amor de Deus, não olha para isso, olha para a tua fé. Você não precisa se esforçar para ser diferente, você não precisa se esforçar para ser aí uma pessoa que os outros olham em você e enxergam uma auréola na sua cabeça. Não precisa nada disso, basta somente você crer em Jesus. A lei afirma a justiça de Deus, mas não podia oferecer a justificação ao homem pecador. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Gálatas capítulo de número 2, versículo 21,
não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então ele está dizendo ali, olha, mas se a justiça de Deus é pela lei, então aquilo que Jesus fez na cruz foi tudo em vão. Jesus morreu lá na cruz para Deus te amar do jeito que você é. Por quê? Nós não conseguimos cumprir a palavra. Tem alguém aqui que consegue obedecer como a palavra manda? Não tem. Deus sabe que somos falhos, pecadores, mas pelo fato de crermos em Jesus, Ele nos ama mesmo assim. Aí no verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção de pessoas. Deus não faz distinção. Vamos olhar aqui, amados, para a lei apontando para Jesus, como eu disse aqui antes. Onde nós vamos buscar uma referência nisso? O povo de Israel, quando estava andando no deserto, eles eram picados por serpentes abrasadoras, diz a palavra do Senhor. E ali Deus falou para Moisés, olha, construa aí uma serpente de bronze e coloque na ponta de uma haste. Aquele que for picado por uma serpente e olhar para esta serpente de bronze será curado. Ali a lei está apontando para Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Todo aquele que olhar para Jesus na cruz é salvo. Não importa o pecado que temos cometido, amados. Deus simplesmente tomou aí uma decisão: eu vou amá-los e salvá-los sem distinção. E às vezes, amados, nós nos julgamos assim tão crentes, tão melhores do que os outros, mas os nossos erros são os mesmos erros das pessoas lá fora. A partir do momento em que a pessoa lá fora crê no Senhor Jesus, ela se torna povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Aí Paulo vem falando aqui que a salvação agora, a graça de Deus, ela é mediante a fé, né? Olha aí o versículo 22, a parte B do versículo, diz assim, os que crerem, porque não há distinção de pessoas, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, em exceção. Todo ser humano crê em alguma coisa. E se você for olhar para os nossos dias hoje, o ateu, ele diz que não crê em nada, mas ele crê nele mesmo. Ele crê às vezes no dinheiro dele, na capacidade dele. Então todo ser humano crê em alguma coisa, amados, nem que for nele mesmo. Agora a diferença é que nós, como cristãos, nós cremos no Senhor Jesus. O judeu, para ele ser justificado, ele tinha que fazer obras, porque a lei mandava. Agora, a justificação pelo Evangelho é você simplesmente crer lá na cruz, onde Jesus foi crucificado. E isso daí, quando Deus permitiu Jesus ser crucificado na cruz, amados, Ele colocou Satanás como derrotado por completo. E aí o diabo não tem mais vez sobre a tua vida. Olha só, muita gente diz, eu acredito em Deus, mas isso não traz salvação para a pessoa. Você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa fala assim, eu já tenho minha religião, eu acredito em Deus, mas isso não traz salvação. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, lá em Tiago, capítulo de número 2, versículo 19, a palavra de Deus fala ali que os demônios, eles creem em Deus e eles temem diante de Deus, mas eles não são salvos. Então, pelo fato da pessoa dizer que crê em Deus, não traz salvação para ela. Ela tem que crer em quem? Em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Se você crê em Deus, você tem que crer também no Filho dele, porque a salvação é para todos. Todos quem? Todos os que creem em Jesus. Olha só, o amor de Deus é para com todos. Todos quem? Os que creem no Senhor Jesus. Deus declarou todos os homens culpados para que pudesse oferecer a todos o dom gratuito da salvação. Para nós hoje não parece novidade, porque nós estamos habituados com isso. Mas nessa época aqui, quando eles estavam ouvindo essas palavras, amados,
Isso compungia o coração deles, porque era algo novo. Você olhar para a graça é você entender isso, amados. Eu não merecia estar onde eu estou. Eu não merecia ter o que eu tenho. Eu não merecia ser o que eu sou. Não há coisa alguma em nós, amados, que nos torne merecedores da salvação. A salvação é de graça? Para nós sim, mas para Deus custou um preço muito alto. Um certo missionário estava tentando evangelizar um trabalhador numa mina de carvão. E tudo que o missionário falava, o trabalhador recusava. O missionário teve uma ideia. Ele falou assim: olha, como que você desceu aqui embaixo nessa mina? Aí ele falou assim: olha, eu vim pelo elevador, isso foi fácil. E aí o missionário disse assim para ele: isso te custou alguma coisa? Não, para mim não custou nada, mas para o dono da empresa ficou caro a instalação desse elevador aqui para mim descer até aqui embaixo. Eu falei: então assim também é a graça de Deus. A salvação para nós não nos custa nada, mas para Deus custou um preço muito alto. E você precisa entender isso. Já viu aquele ditado que diz assim: ó, tudo que é de graça a pessoa não dá valor? É verdade, só que quando você olha para o preço que isto custou para Deus, você começa a entender o valor da salvação para a tua vida.